Oi, gente, voltando para nossas aulas de biologia, né? Agora entrando no campo da histologia, que é o estudo dos tecidos. E começando com o tecido epitelial, na qual eu vou falar um pouco sobre as características gerais, algumas especializações que são bem comuns no tecido epitelial e os tipos de epitélio, né? É bom avisar que essa aula é uma aula a nível de ensino médio, então eu não vou ficar me aprofundando desnecessariamente em certos conteúdos. O que eu falar aqui vai ser o importante a nível de Enem, tá certo? Bom, antes de tudo, vamos definir o que é tecido. Bom, o tecido ele pode ser definido como um conjunto de células especializadas com interdependência e que vão desempenhar uma determinada função comum. Ou seja, são células que vão estar ali trabalhando juntas para desempenhar determinada função, seja a função de contrair, no caso do tecido muscular, seja a função de sustentar, no caso do tecido ósseo, seja a função de secretar, no caso do tecido glandular, função de proteger e revestir, no caso do tecido epitelial de revestimento. E aí, quando esses tecidos eles começam a se associar e a funcionar de maneira integrada, né, eles vão formar os órgãos, como por exemplo o coração, que é um órgão constituído por tecido muscular e tecido nervoso, como por exemplo o osso. Né? Cada osso é considerado um órgão, porque ali possui tecido ósseo, possui tecido cartilaginoso, possui tecido nervoso, tecido sanguíneo. E aí, quando esses tecidos eles se associam, eles vão formar um órgão. O processo de formação dos tecidos se dá durante o desenvolvimento embrionário, né? Quando ali há a união dos gametas, que vai formar o zigoto. Esse zigoto, por sua vez, ele vai passar por sucessivas divisões celulares. E aí, à medida que esse embrião se desenvolve, tem início o processo de diferenciação celular, que é quando as células elas vão começar a assumir funções específicas. E aí, as células resultantes do desenvolvimento embrionário organizam-se em 3 folhetos embrionários, ou 3 camadas, né? Que é a ectoderme, que é a camada mais externa, a mesoderme e a endoderme. E cada uma dessas camadas vão dar origem a diferentes tecidos, como por exemplo a ectoderme dando origem à epiderme, a mesoderme dando origem aos tecidos conjuntivos, a endoderme dando origem ao sistema respiratório, aos epitélios de revestimento, entre outros. E agora sim vamos falar sobre o tecido epitelial, né? As características gerais, sendo que a característica principal do tecido epitelial é a justaposição de suas células que estão firmemente unidas. E essa justaposição faz com que o conteúdo extracelular, né, o meio extracelular no tecido epitelial, ele seja pouquíssimo, exatamente por essa justaposição. O tecido epitelial, ele também é um tecido que não possui vasos sanguíneos. É o que a gente chama de tecido avascular, tecido sem vasos. E aí, por não possuir vasos sanguíneos, né, ele precisa ser nutrido de alguma forma e ele sempre vai ter, para isso, ele sempre vai ter um tecido conjuntivo adjacente com vasos sanguíneos ali para poder nutrir esse tecido. O tecido epitelial ele também é caracterizado por uma alta taxa mitótica, ou seja, alta capacidade de se regenerar e de se renovar, né? Como por exemplo a nossa pele. As células da nossa pele estão sendo constantemente renovadas, como as células do tubo digestório, do epitélio de revestimento do tubo digestório, ali do intestino, que também estão sendo constantemente renovadas. O tecido epitelial ele pode ser dividido em 2 grandes grupos, né? Que é o epitélio de revestimento, que tem a função de proteger e revestir ali os órgãos, tanto externamente, como no caso da epiderme, quanto internamente, né? Que no caso das mucosas. E epitélio glandular, que tem a função de secretar, no caso das glândulas. Só que essa divisão, né? Ela é uma divisão bem mais didática do que real, porque muitos epitélios de revestimento também acabam secretando substâncias, como por exemplo o epitélio de revestimento ali do estômago, né? Que além de revestir o estômago, vai secretar ácido clorídrico. Então, também é considerado um epitélio glandular. O foco da aula de hoje, né, é epitélio de revestimento, né? E epitélio glandular vocês vão estudar lá em sistema endócrino. Hoje é sobre epitélio de revestimento. Então, o tecido epitelial é representado dessa forma. Aqui estão as células justapostas, firmemente unidas, né? Um tecido avascular.
e que é nutrido pelo tecido conjuntivo, que está aqui representado, adjacente, que possui capilares sanguíneos que vão nutrir o epitélio. E aí, entre o epitélio e o tecido conjuntivo, existe uma membrana basal, ou lâmina basal, entre esses dois tecidos. Aqui a porção apical e a porção que está mais próxima da lâmina basal a gente chama de porção basal, certo? Agora vamos falar de algumas especializações de membrana, né, que são bem comuns no tecido epitelial, né, não são restritas ao tecido, mas que por serem mais comuns aqui, né, a gente acaba estudando nesse tópico. Essas especializações, elas vão promover coesão e comunicação entre as células, ou então elas vão estar presentes na superfície celular ali para aumentar a superfície de contato, ou então para movimentar substâncias. As especializações entre as células, né, elas vão principalmente promover a adesão, como no caso das zônulas de oclusão, zônulas de adesão, e os desmossomos, eles vão promover ali a adesão. No caso da zona de oclusão, ela também veda, né, a passagem de substâncias aqui nessa região. E a junção comunicante, que ela vai possibilitar a comunicação do citoplasma dessas células, né, possibilitando ali a troca de algumas substâncias. E algumas especializações da superfície livre da célula, né, que é a porção apical da célula. As principais são as microvilosidades. Essas microvilosidades, elas são projeções da membrana celular que vão aumentar a superfície de contato da célula com o meio externo, e à medida que eu aumento a superfície de contato, eu também estou aumentando o poder de absorção dessa célula, né? E os cílios, que também ficam na superfície apical, na porção livre, né? E esses cílios, eles são estruturas móveis e flexíveis situadas na superfície externa da membrana plasmática e que vão estar ali movimentando substâncias, deslocando materiais, como por exemplo, esses cílios são bastante comuns no epitélio de revestimento da porção superior ali do sistema respiratório. E os tipos de epitélio. O epitélio de revestimento ele pode ser classificado tanto quanto ao número de camadas, quanto à forma das células. Quanto ao número de camadas, o epitélio pode ser classificado como epitélio simples, quando possui uma só camada, epitélio estratificado, quando possui duas camadas, e epitélio pseudoestratificado, que ele aparenta ser estratificado porque os núcleos das células eles estão desalinhados, quase não sabe. Mas perceba que todas as células elas tocam a membrana basal. Então, na verdade aqui é só uma camada, apesar de parecer que tem mais de uma. Quanto à forma das células, o epitélio ele pode ser escamoso ou pavimentoso, né, quando a célula é pavimentosa, cúbico, quando a célula é cuboide, cilíndrico, quando a célula é mais alongada. E aí, alguns exemplos de epitélios que vão revestir ali órgãos do nosso corpo, como por exemplo o epitélio pseudoestratificado prismático, né, com células alongadas, ali da mucosa nasal, o epitélio pavimentoso estratificado do esôfago, cúbico simples do rim, o epitélio prismático pseudoestratificado ali da uretra, o epitélio pavimentoso simples do pulmão, né? E o que eu quero que vocês observem aqui é que quanto maior o número de camadas em um tecido, né, essas camadas elas vão ter a função de proteger o tecido, como é o caso do esôfago, né? Na passagem ali do bolo alimentar pelo esôfago, ele acaba sendo um epitélio estratificado com esse número de camadas maior para poder proteger ali o órgão. E quando o epitélio ele vai ficando cada vez mais fino, é exatamente não para proteger, mas para possibilitar a troca de substâncias, como por exemplo o epitélio pavimentoso simples do pulmão, né? Ele possui uma camadinha só com as células pavimentosas, exatamente para facilitar ali a troca de substâncias entre os tecidos. E é isso, né? Falei tudo que precisava ser dito, né? Aí vocês podem estar se perguntando, ela vai falar sobre pele? E a pele, ela faz parte de um sistema, né? Maior que é o sistema tegumentar. E aí, para vocês entenderem um pouco mais sobre as camadas da pele, né? Vocês precisam saber sobre o tecido conjuntivo, que é a nossa próxima aula. Então, só depois da aula do tecido conjuntivo
é que eu vou falar um pouco sobre o sistema tegumentar, falar sobre a pele, as camadas da pele. É isso. Bons estudos e qualquer dúvida pode me procurar.